varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, na leitura dos livros sapienciais, na leitura do quarto livro sapiencial, livro do Eclesiastes, e o 25º livro. Eclesiastes é o quarto livro sapiencial e o 25º livro do Antigo Testamento. Eclesiastes, felicidade é viver o presente. Vamos continuar a leitura. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 7 do livro do Eclesiastes, capítulo 7, vamos dizer aqui, em todos os seus 29 versículos. Justamente. Iniciamos também a leitura da terceira parte do livro do Eclesiastes, em busca do equilíbrio. Vamos para a leitura do capítulo 7. Primeiro tópico do capítulo 7 do livro do Eclesiastes: discernir e resistir. Mais vale a honradez do que um bom perfume. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde se faz festa, pois aquele é o fim de todo homem e faz, desse modo, quem está vivo refletir. É melhor a tristeza do que o riso, porque debaixo de um rosto triste, o coração pode estar alegre. O pensamento do sábio está na casa onde há luto, mas o pensamento do insensato está na casa onde se faz festa. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que o elogio dos insensatos, porque assim como crepitam os gravetos debaixo do caldeirão, tal é o riso do insensato. Isso também é fugaz, porque a extorsão torna insensato o sábio, e o suborno lhe corrompe o discernimento. Segundo tópico do capítulo 7 do livro do Eclesiastes: o futuro pertence a Deus. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo, e a paciência é melhor do que a pretensão. Não fique tão depressa com o espírito irritado, porque a irritação se abriga no peito dos insensatos. Não diga, porque os tempos passados eram melhores que os de hoje. Não é a sabedoria que faz você levantar essa questão. A sabedoria é boa como uma herança e útil para aqueles que veem o sol, pois à sombra da sabedoria se vive como se vive à sombra do dinheiro. Mas a sabedoria é mais vantajosa porque faz viver quem a possui. Procure compreender a obra de Deus, porque ninguém endireita o que ele encurvou. Esteja alegre no dia feliz e no dia da desgraça. Procure refletir, porque um e outro foram feitos por Deus, para que o homem nunca possa descobrir nada do seu próprio futuro. Terceiro tópico do capítulo 7 do livro do Eclesiastes: só Deus é íntegro e justo. Já vi de tudo nos dias da minha existência fugaz,
Vi o justo perecer, apesar da sua justiça, e o injusto viver longamente, apesar da sua injustiça. Não seja demasiadamente justo, nem se torne sábio demais, porque iria você arruinar-se. Não seja demasiadamente injusto, nem se torne insensato. Para que iria você morrer antes do tempo? É bom que você se apegue a uma coisa, sem abandonar a outra. O importante é que você tema a Deus e você se sairá bem numa e noutra coisa. A sabedoria torna o sábio mais forte do que 10 chefes numa cidade. Não existe na terra um homem tão justo que faça o bem sem nunca pecar. Além disso, não dê atenção a tudo o que se diz, e assim não ouvirá seu servo falar mal de você. De fato, sua própria consciência sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Examinei tudo isso com sabedoria e pensei, vou tornar-me sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. A realidade está longe e extremamente profunda. Quem poderá atingi-la? Quarto tópico do capítulo 7 do livro do Eclesiastes. Deus fez o homem correto. Apliquei-me de novo a conhecer e a raciocinar e a pesquisar a sabedoria e a interpretação das coisas, fazendo experiência do mal, da insensatez, da tolice e da loucura. Então descobri que a mulher é mais amarga do que a morte, porque ela é uma armadilha. O seu coração é uma rede e os seus braços são cadeias, repetindo. A mulher é mais amarga do que a morte, porque ela é uma armadilha. O seu coração é uma rede e os seus abraços são cadeias. Quem agrada a Deus consegue dela escapar. Mas o pecador se deixa prender por ela. Eis o que encontrei, diz Coelete, examinando coisa por coisa até chegar a uma conclusão. Pesquisei muito e nada concluí. Entre 1000 consegui encontrar um homem, mas entre as mulheres não encontrei nenhuma. E cheguei à seguinte conclusão: Deus fez o homem correto, mas o homem inventa muitas complicações. Assim nós concluímos, vamos dizer aqui, vamos para as explicações do capítulo 7 do livro do Eclesiastes. A morte lembra ao sábio que a condição humana é limitada e frágil. O insensato, porém, não compreende e pensa que a vida é uma festa contínua. No entanto, o importante é manter um discernimento realista diante do elogio, da extorsão e do suborno, provenientes de quem tenta perverter a verdade, dizendo que o mal é bem e que o amargo é doce. Tristeza e alegria, realização e frustração se alternam
imprevisivelmente na condição limitada da vida humana. Por mais conhecimento que alguém tenha, não consegue abarcar o futuro. A verdadeira sabedoria consiste em aceitar e viver intensamente o presente, aprendendo nele a conhecer e temer a Deus. O autor adverte sobre o perigo da unilateralidade que pretendesse esgotar o mistério da vida. Este é formado de realidades contrárias que não podem ser eliminadas ou minimizadas uma em benefício da outra. O importante é conservar os termos opostos e suportar a tensão entre eles, até que surja a novidade. Só Deus é íntegro, capaz de unir os contrários. Para aprender a ser íntegro, o homem deve temer a Deus. O autor constata que são poucos os homens sensatos. A observação sobre a mulher é típica de uma sociedade patriarcal, machista. Deus tem um projeto e criou o homem para a realização desse projeto. O homem, porém, se desvia e complica a própria vida tentando construir projetos egoístas. Nós concluímos, meus irmãos, no nosso vídeo de hoje, a leitura do capítulo 7 do livro do Eclesiastes. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Eclesiastes no seu capítulo 8. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidade e até lá.